Aqui, a pergunta técnica aqui, né? Nós estamos desviando já. Não, eu tenho... Eu não sei se vocês já discutiram, porque essa questão da cota do rio e da cota de construção, nós temos um problema de regiões a 100 metros afastando do rio. Não, e assim, nós temos um problema de... Na verdade, está tudo errado do que deveria ter sido. A cidade deveria ter sido iniciada em outro lugar, não nos lugares onde é para o rio, sabe? Questão da igreja. Mas nós temos, eu vou pegar um exemplo aqui do Revoredo, aquela região do Revoredo, nós temos, por exemplo, a Vila Carlos Gomes, né? A Vila Carlos Gomes foi construída há tempos atrás. Naquela época, quando ela foi construída, ela não levou em consideração a altura e é uma região que alaga com muita facilidade. Uma região que alaga com muita facilidade. Se você vem, principalmente aquela outra região, começa a subir a água lá onde toda a água que vem de cima, de Braço Norte ali, alaga toda aquela região, acaba estourando para cá e começa a subir lá. Entendeu-se que aquela região embaixo começou agora a ter todos os loteamentos lá próximos ali, estão aterrando a 1,5 metro, 2 metros. E aqui lá, os moradores daquela vila estão desesperados, vão ficar numa situação pior. Esse aspecto, vocês tecnicamente vão nos trazer uma proposta? Então. Entendeu o que eu quero dizer? Porque para nós, para mim, por exemplo, enquanto vereador, isso é importantíssimo. Se tu me perguntar qual é a solução disso, eu tecnicamente tenho dificuldade em responder. Porque a princípio vamos demolir todas as casas antigas, vamos subir todo mundo, que é a solução do problema. Mas eu vou dizer isso para o morador e para uma vila inteira. Então, na verdade... Quem é que vai subsidiar a casa dele lá? Na verdade, Edson, assim, Tubarão a gente tem um problema muito sério com várias coisas, que era aquilo que a gente estava falando antes. A gente tem essa questão de você ocupar as cotas acima, né, do rio. Se a gente olhar aonde estão essas cotas, são pouquíssimos lugares aonde a gente pode ocupar em Tubarão. E daí, essas cotas ainda, se a gente for direcionar, se a gente for levar ao pé da letra, assim, que vamos ocupar essas áreas, as áreas mais propícias para ocupar em Tubarão são as áreas que deslizam. Sim. Então, é aquela questão, por exemplo, ali inunda com facilidade, mas não é só ali que inunda com facilidade. A gente tem vários pontos da cidade que inundam com qualquer chuva. Então, o que a gente vai fazer? Não dá para a gente aterrar o município inteiro. Porque assim, se a gente tem um problema pontual, a gente, com uma solução pontual, a gente consegue solucionar. Que não é o caso de Tubarão, porque assim, se a gente parar para ver, né, que a gente fala assim, que nós temos os problemas da inundação, a gente tem a calha do Tubarão que transborda. Quando a calha do Tubarão transbordar, a cidade está submersa praticamente, porque todas as áreas mais altas estão efetivamente na área de APP, essas áreas não deslizam. Então, o que acontece? Era aquilo que a gente estava falando. Vocês vão precisar fazer um projeto, né, que vai ser um plano de micro e macro drenagem para Tubarão. E daí vocês vão ter que fazer assim, um projeto de primeiro mundo para resolver esses problemas da inundação. A gente vai poder direcionar esse projeto, porque daí o que acontece? Vocês vão ter que... Eu acho que tem que começar a discussão na nossa cidade. Então, aí isso é uma coisa assim, que você já tem que começar, sabe, a ver uma empresa que entenda bem do assunto, porque vai ter que fazer cálculo, vai ter que ter assim, engenheiros muito bons para fazer esses cálculos, para captar essas águas e para levá-las para algum lugar, ou seja, vão ter que fazer piscinões, etc. Porque para onde vão essas águas? Ou seja, aquela velha máxima do candidato que propôs a construção da ponte, mas não tinha rio, e Tubarão vai surgir um rio. Na verdade, essas águas elas vão ter que desaguar em algum lugar. Por isso que assim, isso é uma questão prioritária. Vai ter que se fazer um projeto específico para isso, porque assim, realmente vai ter que fazer cálculo e daí assim, as próximas áreas que vão ser parceladas, elas já vão ter que ser parceladas assim, levando em consideração as diretrizes deste plano de drenagem,
porque senão realmente assim é algo extremamente complicado. Se me permite uma colocação, na verdade, esse detalhe do seu tratamento dessa vila que você falou, aí isso parece exatamente a omissão do poder público. Porque está na legislação federal desde a década de 60 que cotas inferiores a 2 metros em relação ao nível do mar são cotas não edificantes. Tubarão tem uma cota média nível do mar. não. Cota zero. Do mar. Isso, cota zero. Só que em Tubarão nós temos 19 pontos com cotas negativas, ou seja, abaixo. No mar, não. Em relação aos 2 metros do nível do mar. Não, mas nós temos aqui hoje. Não, do Tubarão a parte mais baixa é 7 metros. Mas, negativo. não, negativo. mas peraí, assim, Mais baixo que a Sim, pega a região, por exemplo, se dá um lugar, pessoal, 1,90 m. Desculpa, pera só um pouquinho, vamos voltar aqui à discussão. Na verdade, assim, se a gente for considerar o que diz a lei federal sobre parcelamento, a gente deveria proibir qualquer tipo de parcelamento aqui em Tubarão, porque ocupa áreas inundáveis, ocupa área de preservação permanente, ocupa, sabe? Então, assim, realmente, Tubarão é um problema completamente à parte, onde a gente está vendo, assim, a questão das interpretações, e tem coisa que não tem o que a gente fazer, porque a partir do momento que já está edificado, né, é bem complicado. Eu acho que nós podemos, daqui para frente, prever. E, no entanto, nós temos hoje obras de infraestrutura tentando fazer com que a cidade cresça para determinada região, e é uma região com cota negativa. Não vou nem citar exemplos aqui, mas isso é fato. Obras que estão acontecendo em direção com cotas negativas, sem um mínimo projeto de drenagem. Consequência disso hoje, dá uma garoa, alguns bairros que antes não eram afetados, hoje já são inundados. Consequência básica, porque criamos uma represa artificial. Mas é como ele disse, essas áreas que estão sendo utilizadas hoje sempre foram inundadas. E nunca teve um projeto de drenagem. Está falando do caso da margem esquerda ali perto. Sim, mas hoje se dá uma infraestrutura disso, mas a precisa pensar a BR-101, por exemplo, ela tem uma obrigatoriedade, caso o poder público vá cobrar dela, como ela construiu a duplicação, de resolver todo aquele problema da margem esquerda, inclusive até lá. Mas desde aqui, desde o D1 até lá, para unir ao Rio Capivari. Se não fizer esse projeto aí, se não fizer o projeto do lado de cá e considerando o Rio Seco, também não vão sair nada. Como é que é o nome dele? Adi? É por isso, e aí é que vem, por isso que eu gostaria de fazer a colocação. A compensação ambiental da 101 está para Lages. Foi para Lages, exatamente. Isso é um absurdo. Pois é. Aí é que eu acho que nós, até do próprio núcleo, deveríamos fazer uma tremenda pressão, porque nós temos problemas seríssimos ambientais, e com todo o respeito a Lages, eu creio que muito mais graves do que Lages, em função de tudo isso que tu estás falando. Toda a região tem seus problemas, mas os nossos problemas aí nós correr o bicho perto ficar, né? Então é complicado. E eu tenho me sentido às vezes isolado no processo, brigando com esse pessoal da 101, brigando, e não está dando eco. Então nós temos que ter isso, porque eu acho que o problema começa no plano diretor com essa questão da drenagem. E claro, os outros aspectos todos envolvem a rua, se tem condições de escoamento. Se vocês embasarem bem tecnicamente, como está sendo defendido aqui, mas tem que nos dar esses subsídios. Sim. Para que a gente também esteja lá provando, de tal maneira que passe gestão, mas ninguém ouse mudar. Não tenha problemas. Ninguém ouse mudar. Vereador. E até eu gostaria, desculpa até tomar um pouquinho de tempo, se nessa própria discussão do plano, tem qual vai ser o instrumento criado no corpo, se isso prevê no plano, no corpo administrativo, para que ele possa viabilizar o plano. Por exemplo, fiscais. Se o plano discute isso, nós temos uma quantidade de fiscais. Eu não sei se o plano prevê isso, também gostaria de saber, porque o que eu quero dizer com isso? Não apenas a implantação dele tecnicamente, mas que ele se torne viável. Mas aí